Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Zebra em uma visita, a gente vai falar de um produto recém-lançado pela Zebra que promete mudar o mercado de mobilidade. É um produto vestível que traz agilidade para a sua operação. Estou aqui com o Newton da Outcomp, o Thales e o Luiz da Zebra e a gente vai abordar aqui os detalhes e apresentar tudo para vocês na íntegra. Thales, esse é um produto que parece simples, e é de fato, né? Um produto que tem um design desafiador, é uma tela bastante pequena, são 2 polegadas, né? E que no conceito de coletor, onde a gente tinha uma abordagem de ter uma tela cada vez maior, melhorando a interação, esse equipamento ele vem com a promessa de mudar a parte de mobilidade porque leva mais produtividade para as empresas, principalmente por ser um equipamento vestível, né? Onde o operador pode trabalhar com as mãos livres. Quais são as principais operações hoje que a Zebra enxerga esse produto? Quais são os mercados que hoje esse produto deve atender e quais as intenções da Zebra com ele no mercado brasileiro principalmente? Bom, primeiramente obrigado por estar aqui na Zebra. Esse WS50 é um produto focado para picking, né? Principalmente para picking. Vão aparecer novas oportunidades, mas o principal é o que você já mencionou, mantenha as mãos livres para você pegar a embalagem, você não vai ter mais o hábito de deixar o seu coletor no canto para pegar a caixa, movimentar a caixa, você vai estar sempre com o equipamento instalado em 3 versões diferentes, ou no pulso, né, ou esse que nós temos aqui com os 2 dedos, ou no dorso da mão com uma luva, como se fosse uma luva de academia. Então, nesses 2 modelos você tem o gatilho e no pulso você tem o sensor de presenças e proximity, que é isso que a gente chama. Então você passa algum produto na frente e ele aciona o flash para fazer a leitura. Legal. E esse produto é aquele produto que você vendeu ele na internet, o cara comprou, coloca na mão e começa a usar? É assim, não? Mais ou menos, né? Conforme você já mencionou, é um display de 2 polegadas, né? Então você precisa customizar a aplicação com recursos visuais de cores principalmente, por conta desse tamanho do display. Você quer ver uma página de um browser, um wall, notícias, não é o propósito, né? Então você tem que customizar a aplicação conforme a necessidade da solução. Então assim, um cliente, por exemplo, que tem uma aplicação que trabalha em nuvem, está lá com o celular, quer colocar ele para fazer uma operação numa loja em específico, vai pegar o equipamento, vai achar que vai conectar na mão, que vai rodar 100%, não vai, isso não vai acontecer, né? Não é plug and play assim como você corretamente mencionou agora. Se ele tem grande quantidade de informação na tela, vai a muitos campos, ele precisa fazer uma otimização para até ele ter uma visualização melhor numa tela de 2 polegadas. Legal. E Luiz, esse produto, embora ele tenha e leva essa questão de ser um produto de fato sofisticado e simples, não é. Ele é um produto que a Zebra hoje categorizou ele como um produto que está na linha premium da Zebra, né? Exatamente, importante mencionar. Então, apesar de ele ser pequeno, o pessoal acha que pequeno é mais simples, não. Ele é um produto mais sofisticado. Ele tem mais tecnologia embarcada aqui nele. Então ele tem um Wi-Fi de ponta, ele tem uma bateria que vai durar 1 turno e meio na sua operação. Ele tem um Bluetooth, por exemplo, utilizar uma solução de headset Bluetooth, usar ele como integrado com voz. Então é uma solução de ponta mesmo. A robustez dele é uma robustez preparada para o ambiente de logística. Então é um equipamento que realmente é feito para durar e aguentar a operação. O próprio display dele é um display que também já foi pensado para economizar energia. Então a aplicação, quando desenvolve a aplicação, tem que ser pensada para otimizar esses pontos na hora de que vai mostrar uma leitura que foi feita corretamente, mostra a letra verde. Uma leitura errada, mostra, pisca vermelho ali para o operador ver. O operador, na hora que ele estiver trabalhando, ele de fato faz a leitura, vai lá, faz a leitura e vê na tela o erro que aconteceu, ou se deu certo. Por exemplo, que parte sonora também, você ouviu aqui, tem a parte sonora, o operador conseguiu ouvir. Então é um produto bem sofisticado, que é para atender mesmo essa demanda e trazer esse ganho de produtividade. Esse equipamento ele não substitui um coletor de dados, não é? Ou ele pode substituir inteiramente? Não, a ideia, como o Thales mesmo falou, a ideia ele foi feito pensando nas operações que requerem a mão livre. Legal. Então tem outras operações, do tipo de operação que não necessariamente eu preciso ter as mãos livres, eu preciso talvez ter uma tela maior, ou ter um teclado, ou ter outras funções. Então eu posso, no centro de distribuição, por exemplo,
Tem operações que eu uso o coletor tradicional, mas para o picking eu uso o WS50. Mas ele é um coletor de Ele dados. é um coletor de dados, ele é Android, coletor de dados. Android open source. É o não GMS. É um Android diferente de outros produtos da Zebra que são o Android GMS, que eu posso usar a conta do Google para acessar a Play Store. Nesse dispositivo ele não acessa uma conta do Google. A ideia é que você desenvolva um aplicativo que vai ficar aqui embarcado e você utiliza esse aplicativo. Essa principal mudança para o pessoal de fora entender é que quando você tem um dispositivo GMS, muitas vezes você utiliza os aplicativos que já estão disponíveis numa Play Store ou que para você rodar nele, porque é um equipamento que em tese estaria homologado, né? Quando você trabalha sem o GMS, quer dizer que não necessariamente esses aplicativos que estão disponíveis estão preparados para o funcionamento, ou não tem nada a ver? Não, é isso mesmo. Então, o que não é GMS é o mais simples, né? Nesse caso. Não precisa acessar uma conta do Google, não tem um Chrome aqui dentro. Não tem. Por quê? Porque entendemos que um dispositivo dedicado vai ter uma aplicação dedicada. Não vou instalar diversas aplicações aqui. Vou ter algumas. A aplicação WMS para fazer o picking, uma aplicação de voz para eu fazer uma comunicação interna, fazer algumas aplicações mais dedicadas e não um coletor com uma tela grande. Eu posso ter diversas aplicações nele para fazer as mais diversas demandas que tem no centro logístico, no varejo, etc. Ele é um produto que precisa ser esculpido para a operação, esse é um fato. Para eu trazer o ganho de produtividade, para justificar, sim, tem que ser comprovada ali o ganho de produtividade na aplicação. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se é uma lei efetivamente ou se foi uma constatação com base em estudo, mas esse é um equipamento extremamente leve e parece que, eu não sei se é uma lei, tá? Vocês me corrijam se estiver errado, mas diz que equipamentos com mais de 300 gramas não pode ser vestido porque afeta de alguma forma o usuário, né? Então não sei se é uma constatação por estudo, até porque a parte de vestível ela ainda é um dilema aqui no Brasil, né? Muitas vezes se coloca, todo mundo quer ter um produto vestível para poder levar a produtividade, mas na ponta nem sempre é o que acontece, porque às vezes o operador não se adapta com aquele produto, com aquele aparelho e acaba reclamando. Em algumas situações, equipamentos muito pesados acaba levando até em doenças como o LER, né, que é um dos principais fatores hoje de afastamento em empresas que trabalham em ambientes com tarefas repetitivas. Esse é um produto extremamente leve que está abaixo dessa linha, né? Bem abaixo. Então pode-se dizer que hoje a gente tem um produto de fato vestível que atende essa legislação ou essa regra de estudo. Então, a Zebra tem também outros produtos vestíveis que estão abaixo desse preço. O próprio nosso WT, que é uma categoria que é de vestível, o equipamento vestível, também está abaixo. Mas qual a diferença? De um WS50 para um WT6300 que a Zebra tem. O WT6300 é um coletor vestível, fica no braço, e ele não tem um scanner integrado. Aí eu preciso ter um ring scanner para usar no outra. Normalmente se usa nas mãos, usa, por exemplo, o braço esquerdo o WT e na mão direita o ring scanner, ou depende se é canhoto, usa ao contrário. Tá? Essa solução também atende quando eu vou usar uma solução com WT. Quando eu preciso de uma tela maior, quando eu preciso ter um teclado físico. Com o WT eu tenho a opção de ter um teclado numérico ali físico para digitar alguma coisa. Ah não, preciso de uma solução, quero uma solução mais... Não preciso disso, uma solução que só me diga para onde que eu vou, se eu li certo ou errado, já me atende. Então eu já posso pensar numa solução com WS50 que vou ter um dispositivo só, entendeu? Essa é outra vantagem. Eu estou trocando um WT mais um ring scanner só para o WS50. O conceito do all-in-one, né? Exatamente. E são apenas 107 gramas com bateria. E assim, eu vejo muitas empresas preocupadas com o bem-estar do colaborador, de tentar evitar o LER, você tem razão, é um dos fatores de você, o colaborador ter uma licença médica, né? Então assim, 100 gramas realmente faz uma grande diferença. Qual que é a autonomia de bateria desse equipamento? Então, nos testes que a gente fez nos clientes, nos primeiros clientes que a gente começou a trabalhar, em torno de um turno e meio, 12, 14, até 16 horas. Legal. Existe alguma possibilidade de, vamos supor que está acabando a bateria no meio do turno, não tem uma bateria reserva, espetar um power bank, algo desse tipo? Não, ele tem a opção de ter bateria reserva. A bateria dele você pode usar, ter bateria reserva, acabou a bateria você troca. Aqui este carregador é um carregador que carrega o dispositivo com a bateria. Mas tem também o outro carregador que carrega só as baterias. Tá, mas o uso de power bank não dá. Não faz sentido eu ter um equipamento muito leve e usar um power bank junto. Não, eu tô falando numa situação específica, né? Então, aí é recomendado se
Se é uma operação 24/7, de fato eu preciso, não vou ter tempo de carregar a bateria, pode ter a bateria sobressalente. Legal. E ele tem o hot swap também, né? Ele tem. É uma das vantagens do produto que eu ia comentar, do que o Newton falou, porque assim, o legal de você ter o hot swap é justamente esse ponto, de você ter uma bateria adicional e quando você saca e coloca, ele vai estar na mesma tela, né? Então esse é um fator legal porque não atrapalha na operação. E se vocês olharem aqui enquanto ele fez isso, vocês podem perceber que é super rápido de você fazer a retirada do produto. O editor vai colocar pra gente aqui na tela uma vista explodida das 3 opções que tem desse produto. O Luiz vai explicar um pouco dessas 3 formas de uso, mas ele vai colocar para vocês na tela para que vocês vejam na imagem. Então ele pode ser um relógio, pode ser a parte vestível como o Thales mesmo mencionou, que parece uma luva de academia, e a gente tem a opção nos dedos, que é o que você colocou aí, né? Exatamente. Essa opção dos dedos você pode usar numa canhota ou dessa. Então no caso aqui eu estou usando na mão esquerda, mas é possível você inverter a posição do botão para usar na mão direita. Legal. Tá? Então não tem esse problema. Atendemos a todos os gostos. E quais são os tipos de laser disponível para esse equipamento? Ele faz leitura 1D e 2D, né? Leitura 1D, 2D de curta distância. De curta distância. Com uma performance, é um engine da Zebra, o SD4770, que é um engine de alta capacidade, alta performance para curta distância. Então é para ler rápido mesmo, você pega, lê para ser bem produtivo mesmo. É o que promete para a operação, né? E só lembrando que curta distância ele vai entre 40 centímetros, pode chegar a 1 metro e muitas vezes um pouco mais, dependendo do código que está sendo lido, o tamanho e o material que foi impresso. Né? Voltado ao pique, né? Não existe o pique em 20, né? Exatamente, por isso que é a recomendação, né? E ele é compatível com o Mobility DNA também. Em destaque o PTT. Isso. O PTT Pro, que é a nossa solução de comunicação, ou seja, seus colaboradores podem conversar com seus líderes, conversar com os pais. Então ele está preparado já, totalmente homologado para trabalhar com essa solução, que chama PTT Pro Workforce Connect, além de ter todas as funções do Mobility DNA, como Stage Now, para você fazer um deploy automaticamente de todas as aplicações, as soluções de visibilidade, Visibility Arquivo. Então ele está totalmente preparado para soluções de software da Zebra. Nós como parceiros, a gente utiliza muito essa camada de serviço. Para o pessoal que está assistindo a gente, que não conhece, que esse é um diferencial que a Zebra tem. Que a biblioteca do que hoje é disposta para o cliente utilizar nos equipamentos Enterprise da Zebra é muito grande. O que você tem, o que é de fato essa camada de serviço do Mobility DNA da Zebra? Então, eu imagino que uma venda de uma solução que você vende uns 30 desses, todo mundo já comprou um equipamento e teve que configurar na mão. Então, imagina 30 vezes essa configuração. A gente com uma ferramenta como o Stage Now, você faz uma única vez no dashboard no computador e pega o coletor novo da caixa e lê esse código-barra. Ele assume toda aquela identidade, aquela configuração de comunicação de dados e aplicativos que você quer em multinível. Então assim, você ganha muita agilidade no deployment, que a gente chama na instalação do parque de equipamentos. Eu estou falando de 30, imagina os maiores projetos, que são 100, são 200, você vai contratar um estagiário para ficar configurando um a um. Então, a gente tem vários recursos disponíveis, é só para mencionar esse que é de maior e grande impacto para o nosso parceiro, para o nosso cliente também. O Stage Now uma vez salvou a nossa vida e a vida de um cliente. A gente tem um episódio muito legal. Era uma venda de um cliente de varejo que a data do Black Friday, assim como para muitos varejistas, é um dia muito especial. E a compra foi feita dos equipamentos numa data assim muito próxima do evento. Então a gente já tinha esse conhecimento de que os equipamentos chegariam ali muito próximo do evento. E aí não tinha um MDM, o cara não tinha nada, então a gente precisava configurar esses equipamentos, colocar na rede para o cara começar a utilizar. E aí, graças a Deus que existiu o Stage Now, porque eram 350 equipamentos, né? Imagina, para você fazer a configuração de um equipamento com Wi-Fi, com toda a parte do WMS, configuração de bloqueio, no mínimo você vai gastar aí cerca de 5 a 10 minutos por equipamento. Faz as contas em 350 equipamentos. A gente fez por volta de 1h30, configuramos, colocamos capas e o equipamento, nós saímos de lá, já estava sendo utilizado pelo cliente. Então essa ferramenta de fato é um diferencial da Zebra. Falando de conectividade, qual tipo de conectividade que o equipamento tem? A gente está falando de Wi-Fi. O Wi-Fi e o Bluetooth.
Sabe, tudo NFC. NFC também tem? Tem. É o Legal, básico do corredor de dados. excelente. Tem alguma opção desse equipamento para RFID? Não. No Brasil ainda Não tem mesmo, Não é. tem. Talvez na NRF eles Sim, citaram que não. deve ter. Vou filmar pra vocês, hein? Filmar. Não tem, mas vamos torcer pra chegar, né? Aqui no Brasil não tem, mas... O Thales falou a respeito do Stage Now, mas vamos imaginar que eu queira, ou que eu pense em configurar o equipamento aqui direto. Acho que não é possível, Não é possível. é possível, Sim. mas é um pouco mais difícil, né? O ideal seria utilizar o Stage Now, porque vai Sim, facilitar Eu não muito. enxergo, tá? É, né? Tem óculos, não Não, enxergo. o ideal é esse não. Ele tem o cabo que você, de comunicação, Legal. você põe desperta no computador, faz tudo como um coletor tradicional. Mas a ideia é que depois que você faça o primeiro, o resto você faça de stage Ver now. Stage Now. Se o cara for masoquista, quiser fazer um por um, também tá tudo bem. É um estagiário pra fazer 350. E esse é um equipamento que o Android, como você falou, é um não GMS, mas é um Android Enterprise, que deve ir ali no mínimo até a versão 14 e podendo estender até a 15, Esse né? equipamento vai até o 13. Até o 13? Isso. A gente lançou ele, tá com o Android 11 hoje, mas ele vai até o 13. Legal. Esse equipamento, quando a gente fala de linha premium, a gente pode dizer ao cliente que é um equipamento, um investimento que ele está fazendo para 10 anos de uso. 10 anos é Não, muita não sei, coisa, é muito- porque a tecnologia não sei se evolui esse- muito rápido. Eu acho que o Levi falou 5 mais 5, Cinco mais cinco. Falou 10 anos. Ele comentou do Android até o 15 também. Então, mas 10 anos é muita coisa. O Android foi do 8 pro datasheet. Sabe o que acontece muito? O cliente, muitas vezes, quando ele quer comprar um equipamento, ele tem aquela noção de que o equipamento ele tem a mesma serventia que tinha o equipamento Windows, que ele utiliza 15, 20 anos o mesmo equipamento e continua consertando. Muito cliente ainda não teve aquele conceito de entender que o fato do equipamento estar ali, o hardware, com um sistema operacional Android, ele potencializa os resultados se ele utilizar de maneira efetiva. Então, quando o cara quer comprar, ele quer que aquele negócio dure o máximo possível. Então, a gente fala 10 anos, normalmente, porque o cliente gosta de ouvir isso, mas no fundo, a gente entrega menos. Porque ele mesmo percebe no longo do tempo que ele tem a necessidade de trocar talvez com 6, 7, 8 anos no máximo. Não é isso? Exatamente. Você fala assim, ó, amigão, o seu celular tem quantos anos de idade? Você tem algum celular de 10 anos de idade? Exatamente. Tá? Então por quê? Por que eu faço a analogia do celular? Porque o sistema operacional ele é parecido, ele é com base em Google, mas ele tem uma camada da zero de segurança, de monitoramento dos dados, do que foi feito as operações, de modo que ele se transforme em enterprise, tá? Ou seja, é mais propício para os negócios, para a atividade comercial. Então assim, hoje em dia dificilmente alguém vai ter um celular de 10 anos de uso, tá? O hardware, o sistema operacional evolui, né? Cada vez exigindo mais memória, mais velocidade de processamento, mais núcleo, mais isso, mais aquilo, e o hardware acompanha junto. Ah, mas não vai durar 10 anos? Né? Ele pode estar funcionando daqui a 10 anos, porém, algum cliente de vocês ainda tem um computador com Windows XP, né? Então é assim, você não tem, você tem uma carroça. Sabe que é legal também? Você não esquece de colocar aquela página que tem os acessórios. Todos os acessórios, tá? Tipo, ó, pessoal, o que diferencia é assim, um celular é uma tomada, isso aqui não. Uma tomada você pode carregar várias baterias. Então, vários o programas. acessório, o carregador de bateria é de 8 baterias, tem os outros 20 scanner lá. Carrega 8 baterias. Cara, eu fui um cliente que manuseia produtos de uma tamanho, cara, safado. Adoraram tudo, adoraram tudo. E então, o time está preocupado, a empresa está preocupada com o bem-estar dos operadores, muito do sexo feminino também. Então, Esse tipo de operação é mulher que faz, né? É. Mulher. entendeu? A gente teve Bem cliente, promissor. porque a gente teve cliente que usou vestível, o TC50, 57, 52, como vestível. Aí ele ficou pesado. O TC50 ele é mais pesado. Eu não quis ir pro WT, que é mais caro. Agora dá pra falar de um cara desse. Os negócios que a gente também colocou, quando foi pro 52, o pessoal achou pesado. Então. O WT6000 gostaram. Eu tava falando pra eles, eu acho que se fizesse hoje o WT6000 com o leitor também pra tipo situações mais específicas. O que vai ser feito? O que a gente estava fazendo? Era um ring scanner mid-range que eu ligo com fio no TC21, por exemplo. Na verdade a comunicação é Bluetooth, mas aí o fio é para passar energia só, para ele ficar leve. Aí é uma solução que vai ficar barata e não vai ficar tão É, pesado. o 21 não é pesado, né? Quanto Então. tem o 21? 290 200 gramas? no máximo,
exato, vai ficar mais barato. A retaguarda de varejo vai fazer mais sentido. E se um equipamento de operação dedicada? Ou seja, você usa uma aplicação por vez e usa apenas aquela aplicação, né? Poderia ter mais de uma aplicação ali, mais de uma operação, né? A gente consegue dizer. Ele tem 1 GB de RAM, né? 8 de flash. Isso. Então se você quiser, por exemplo, igual no caso da nossa operação de auditoria de preço, a gente baixa os preços no dispositivo via Wi-Fi, faz as coletas e depois você tem um botãozinho e envia de volta as Porque os coletas. preços mesmo ocupam pouco espaço. Bom, pessoal, essa foi a discussão que nós tivemos aqui sobre o WS50. Espero que a gente tenha conseguido apresentar para vocês os atributos desse excelente equipamento. Quero agradecer aqui a presença do Newton, do Thales e do Luiz. E contem com a gente para os projetos, principalmente os de customização. A gente está disposto aqui a trabalhar esse produto na sua operação de forma 100% personalizada, entregando produtividade na veia. Até a próxima. Tchau!